O M mandou também um superchat e falou que você acha que no passado os governantes se viam como deuses e esse padrão poderia se repetir? Ah, essa é uma pergunta muito boa, né? No passado, sem dúvida absolutamente alguma, os governantes eram vistos como deuses, né? Isso é fato. Alguns, né? Claro. Os faraós, por exemplo, eram vistos como deuses. E outros governantes, por exemplo, os imperadores romanos, principalmente no tempo ali dos imperadores século terceiro e quarto, principalmente em diante, depois do chamado Principado, né? Eles têm um culto muito forte a eles ainda em vida como Deus, que não se distingue de forma alguma em relação a outros cultos realizados em templos para deuses tradicionais, como Zeus e coisas do tipo. Então vocês têm esses cultos imperiais, né, muito, muito fortes. Então eles eram vistos como Deus. Se eles se viam como Deus, é mais difícil de dizer, mas eu acredito que sim. Até porque a fronteira entre humanos e deuses, no pensamento antigo, ele é um pouco. A distância é um pouco menor do que quando a gente pensa numa tradição monoteísta, em que Deus é o totalmente outro, né? Como diz o Eliade, né? O totaliter aliter. É o totalmente outro, aquela figura absolutamente diferente do ser humano, né? Nas sociedades antigas, você tem muitos deuses que são muito humanizados, eles parecem muito seres humanos, e muitas pessoas, depois que morrem, são elevadas ao nível dos deuses, né? A chamada apoteose. Então há uma porosidade grande, né, nessa fronteira entre o divino e o humano. Há pessoas que passam e que vão e vêm, né? Deuses que descem, humanos que sobem. Então não era muito absurdo um rei pensar que era Deus dentro desse caldeirão cultural, né? O Kevin Papaléu, mais uma excelente pergunta, na verdade um comentário, fala que divague sobre a relação do evemerismo e a Coreia do Norte. Para quem não assistiu o vídeo sobre evemerismo, tem um vídeo aqui no canal que chama Os deuses existiram, mas não eram deuses. Esse é um vídeo sobre uma ideia grega antiga, que é a ideia do evemerismo, representada por um cara chamado Evêmero, né, daí o nome, que escreveu um livro meio de ficção filosófica, no qual ele fala de uma viagem que ele chegou a uma ilha, e nessa ilha havia os registros régios dos reis Urano, Crono e Zeus, reis, né? Então, de que essas figuras teriam sido figuras históricas. Isso é uma memória da comunidade. Essas figuras foram elevadas a um patamar sobre-humano, né? Então, isso é o tal do evemerismo. E aí ele pergunta sobre a relação disso com a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte há uma deferência, né, um respeito muito grande, até estatalmente, né, institucionalmente forçado sobre a população, no sentido de encorajado com muita ênfase na população de respeitar o líder, mas ele não chega especificamente a ser considerado uma figura sobre-humana no sentido das suas capacidades, por exemplo, sei lá, de fazer chover, pelo menos não que eu saiba, né? Não sei muito também como que essa figura é entendida pelas pessoas que vivem de fato na Coreia do Norte. Mas eles sabem que não é uma figura todo-poderosa, ainda que os deuses em geral também não sejam, né? Mas não é uma figura, sei lá, que. É um humano, né? Então o processo de evemerização não está completo. Por outro lado, na prática, pode ser que os efeitos sejam os mesmos. Então, o culto à memória do líder, sem chamá-lo de Deus, mas com todo um código de conduta em volta dessa figura, que as imagens dessa figura não podem ser jogadas no lixo, né, tem que ser tratadas de uma forma específica, que lembra muito, inclusive, o tratamento de alguns católicos mais conservadores em relação a imagens religiosas. Né? Você compra uma revista, por exemplo, e tem lá uma imagem de Jesus ou uma coisa desse tipo, há uma conduta tradicional católica de pessoas que eu conheço ainda hoje, que eles tratam de incinerar, por exemplo, esse material em vez de jogar no lixo, porque isso poderia ser um desrespeito àquela imagem representada ali, né? Então tem muitas analogias mesmo possíveis entre o líder político da Coreia do Norte e toda a dimensão simbólica desenvolvida em torno dele, apesar deles não considerarem isso explicitamente como uma religião, né? Não evocarem necessariamente o sobrenatural, até onde eu sei, isso é tudo argumentado em algum nível dentro do materialismo ateu, né?
que acredito que seja política de Estado na Coreia do Norte, não tenho certeza, mas eu não sei qual a liberdade religiosa existe na Coreia do Norte, quão oficial exatamente é o ateísmo, mas em algumas repúblicas, né? Umas repúblicas, alguns estados que surgiram aí nessa vertente, né, do comunismo no Oriente e no Ocidente também, há uma valorização do ateísmo, né? E isso às vezes tem uma relação muito forte com o Estado, acaba se tornando uma espécie de religião de Estado, em certo sentido. Ainda que não tenha uma oficialidade necessariamente, mas na prática é o que acontece. Só que aí, de novo, a gente volta para aquela pergunta do imagine um mundo ateu. Por que é tão difícil imaginar um mundo ateu? Porque mesmo os estados que valorizam a tradição do ateísmo, que tem como seus heróis, sei lá, um Ludwig Feuerbach, que tem como seus heróis um Marx, que tem como seus heróis um Darwin, que não era exatamente ateu, mas era agnóstico, né? Nesses estados a gente encontra fenômenos muito próximos às práticas que a gente está acostumado a categorizar como religiosas, em termos do tratamento de personalidades, de memória de líderes, de acatar certas leis, da legitimação de certas leis. Então tem algumas figuras que têm um comportamento que, se fosse no passado, talvez eles se considerassem deuses, né? Mas eu acho que como essa questão cultural, né, do divino, o pensamento sobre o divino e sobre as divindades mudou tanto que é mais difícil a pessoa fazer esse movimento, né? Sou um deus. Mas na prática, são pessoas que não têm uma autoestima muito menor do que tinha um faraó, né? Imagino eu.